Olá! Nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre dicas de como fazer uma boa apresentação utilizando aplicativos do tipo PowerPoint. Então aqui é um conjunto de algumas dicas para melhorar a sua apresentação. Então vamos a ela. A primeira dica é que os slides eles devem ser um guia para a sua apresentação. Muitas pessoas acabam utilizando o slide como uma maneira de documentar o conteúdo que está sendo falado. Os slides eles devem ser uma ajuda para ilustrar aquilo que você quer comunicar. Então, de maneira nenhuma, ele deve ser um documento da apresentação com todo o texto, com toda a informação que você vai falar. Muito pelo contrário, ele deve complementar a sua fala. Então, o conteúdo deve estar na sua fala e a apresentação deve ajudar você a ilustrar e a mostrar para a sua audiência aquilo que você quer comunicar. Então, nessa apresentação, a gente vai ver 9 dicas de como fazer uma boa apresentação utilizando o software de aplicação. A primeira dica é: não erre no tamanho do slide. Dependendo do local onde você vai fazer a apresentação, pode acontecer diversas situações e que o seu slide não vai se adaptar exatamente àquele tipo de projeção. Então, os dois tamanhos mais comuns são o widescreen, que é na proporção 16:9, onde a largura da tela é maior do que a altura, e tem também o tamanho padrão, onde o aspecto é mais próximo de um quadrado. E se você for fazer a sua apresentação num projetor moderno ou em uma televisão widescreen, e você preparar a sua apresentação nesse tamanho 16:9, a sua apresentação vai se encaixar perfeitamente. Porém, se você preparar a sua apresentação no formato widescreen e levar ela para um monitor, para uma televisão antiga ou um projetor antigo, essa apresentação vai acabar ficando com bordas pretas, deixando de aproveitar todo o espaço da mídia que você tem. Então, se você já conhece qual é a mídia que você vai apresentar, qual é o equipamento que você vai utilizar para fazer a apresentação, já monta o seu arquivo nesse tamanho específico. Se você não conhece ainda, você não conhece o local onde você vai apresentar, você não tem detalhes dos recursos técnicos que você tem, então o ideal é você montar a sua apresentação nos dois tamanhos. Dessa maneira você pode na hora escolher qual é o formato que você vai apresentar sem perder o espaço útil da tela. Uma outra dica bem importante em relação às questões técnicas é: quanto maior é a importância da apresentação que você vai fazer, mais backups você precisa ter do seu arquivo. Então, se você vai fazer uma apresentação de um TCC que você trabalhou anos para construir, grave essa apresentação no formato do PowerPoint atual, grave essa apresentação no formato de um PowerPoint mais antigo, porque pode ser que o equipamento não tenha a versão mais atual e acabe perdendo algum recurso. Grave também a sua apresentação em PDF, porque pode ser que o computador nem tenha o PowerPoint instalado. Deixe essa apresentação num pendrive, num outro pendrive backup, no seu e-mail, no seu armazenamento em nuvem. Espalhe esse arquivo por todos os locais possíveis, porque independente da emergência que acontecer, você vai ter acesso a esse arquivo. A pior coisa que a gente pode passar no momento de uma apresentação importante é ficar desesperado por questão tecnológica. A gente precisa estar focado na apresentação, deixando de lado essas questões técnicas. Então, se preparar para corrigir esses problemas, encontrar um caminho alternativo quando esse problema técnico surgir, vai deixar você mais tranquilo, porque você sabe que independente do que aconteça, você vai conseguir resolver porque você está preparado para isso. Segunda dica é sem bullets. Evite usar aqueles tópicos numerados com os bullets, aquelas marcações de tópicos, porque isso a gente viu no outro vídeo, existe diversos problemas que acabam tirando o foco da sua apresentação quando a pessoa acaba focando só nesses tópicos. Então existem diversas outras maneiras de fazer uma apresentação sem utilizar esses tópicos. Um dos exemplos é essa própria apresentação. A gente está falando de 9 dicas aqui, só que a gente não está colocando 9 tópicos dentro de um único slide. Então, sempre existe uma alternativa de fazer uma apresentação em tópicos sem utilizar os bullets. Uma dica importante e uma possibilidade também de eliminar os tópicos é justamente você deixar cada slide focado em apenas uma ideia. Então, em cada slide você apresenta uma ideia e essa imagem ilustra essa ideia que você está apresentando. Dessa forma, enquanto está sendo projetada uma ideia, as pessoas têm uma ilustração daquilo que você está falando e pode acompanhar a sua fala focado naquele tópico, sem ter que ver os tópicos anteriores ou os tópicos futuros.
A quarta dica, então, é escolha o estilo adequado. Dependendo da audiência para quem você vai falar, você vai ter um estilo diferente de apresentação. Então, se você está falando para uma audiência mais jovem, você pode utilizar uma coisa mais animada, com mais cores. Se você está falando para um público mais técnico, você pode, na sua apresentação, colocar conteúdos mais técnicos, detalhes da área. Se você está falando sobre jogos, por exemplo, você pode colocar uma apresentação no estilo mais de jogos. Então, adaptar a sua apresentação para o estilo vai fazer com que converse mais diretamente com a sua audiência. Uma maneira de se inspirar e encontrar estilos é usar referências que estão aí amplamente divulgadas na internet. Uma dica é o site SlideShare, que tem que é uma rede social de apresentações, onde as pessoas colocam lá e publicam as suas apresentações. Você pode ver, curtir, se inspirar nessas apresentações que são mais curtidas, né? Então são mais relevantes. Além disso, tem diversas outras fontes, como o Pinterest, que você pode buscar diversas inspirações, e aplicativos que montam slides com design bem agradável, do tipo Canvas, que você pode usar as ideias do design do Canvas e trazer para o PowerPoint ou fazer uma mescla dos dois. Uma outra dica muito importante é manter o texto sempre lá no alto. Se você estiver fazendo uma apresentação num projetor que projeta numa parede a meia altura, colocar o texto embaixo pode fazer com que a sua audiência não tenha acesso a esse texto. Então, se estiver no auditório, às vezes uma pessoa na fileira da frente tampa o texto que está aqui embaixo. Então, foque sempre em deixar o seu texto no alto da apresentação ou na média do slide. A sexta dica é mostrar um roteiro. A pessoa tendo acesso a um mapa da apresentação vai permitir com que ela saiba a duração, o que ainda vem pela frente, em qual ponto da apresentação ela está. Nessa apresentação, a gente tem um roteiro lá em cima que vai dizendo em qual das dicas a gente está. Nesse momento, a gente está na dica 5, agora a gente está na dica 6, e a gente vai se aproximando no final da tela, vai se aproximando também do final da apresentação. Sétima dica, gráficos e tabelas. Nem sempre um gráfico completo é uma boa ilustração, permite informar de uma maneira clara e objetiva. Esse gráfico é um mau exemplo com muita informação e perde o foco daquilo que você está querendo mostrar. Você pode, ao invés de utilizar um gráfico, até mesmo utilizar texto e apresentar sua informação de uma maneira mais direta e objetiva. Então, aqui no exemplo, a gente pode falar a quantidade de vendas, né, em 2017, 2018, 2019 e então em 2020, que a gente quer dar o destaque, que é o atual, a gente pode ver esse crescimento. Uma outra maneira importante e muito legal de você apresentar informações visuais, dados numéricos, porém de uma maneira mais visual, é utilizar infográficos. Então são elementos que apresentam as informações, só que de uma maneira mais gráfica, como o mapa do mundo, sinalizando os valores, ou a distribuição demográfica de pessoas dentro de uma certa população, separando ela por cores. Então existem maneiras mais visuais de apresentar as informações utilizando infográficos, e é muito bom também de tirar bastante referências de como fazer isso de uma maneira legal. A oitava dica, então, é utilizar esse recurso chamado Lightbox, que durante a apresentação você pode querer dar um destaque específico a um ponto da sua apresentação e às vezes toda aquela informação que está naquele slide pode atrapalhar. Então o Lightbox ele desliga todas as informações que estão na apresentação, permitindo que a sua audiência foque exatamente naquilo que você quer mostrar, né? Então esse é um recurso que permite um destaque de um ponto específico dentro de uma apresentação. E durante a apresentação também, às vezes você não quer mostrar nada, você quer trazer novamente a atenção para você. Para isso você pode utilizar então o recurso de desligar a sua apresentação, e aí a apresentação não concorre mais com a sua audiência e o foco fica totalmente em você que está falando. Alguns apresentadores desse tipo aqui, que são apresentadores à distância, permite que você desligue a tela a qualquer momento, apertando no botãozinho de mudo. Se você não tiver esse recurso, você pode implementar com o próprio PowerPoint. Só que dessa maneira, planejando, né, que nesse momento você vai desligar a sua apresentação e colocando um slide vazio ali neste momento. Então essas foram as 9 dicas rápidas de como melhorar a sua apresentação utilizando slides. A gente se vê no próximo vídeo.